uma pergunta. Anfitrião, anfitriã, gestor de e-mail de hospedagem, na hora que você vai precificar a diária da sua acomodação, bate aquela insegurança? Você não sabe se coloca o valor justo, o valor que sua diária realmente vale, merece, ou se cobra uma diária menor, uma diária baixa, até conseguir uma reserva. Você fica com essa sensação, você fica insegura na hora de definir o valor. Olha, se isso acontece com você, é um sintoma que a sua precificação pode e deve ser ajustada. Na aula de hoje, eu vou te ensinar o que não pode faltar na sua precificação e o que você deve fazer para conseguir cobrar a maior diária possível na sua hospedagem ou imóvel temporada, sem precisar abrir mão de reservas, sem ter longos períodos ociosos para conseguir cobrar a maior diária. Quer descobrir só? Então olha só, solta a vinheta e me acompanha aqui durante a aula. Opa, seja bem-vinda, seja bem-vindo você. Hoje estamos em mais uma aula Me Casa Sua Casa, num formato diferente. Se você já me acompanha aqui há algum tempo, se não é o primeiro vídeo que você assiste, provavelmente você reparou que eu estou num cenário diferente. Por quê? Eu vou mudar um pouco, eu vou ampliar, eu vou diversificar a forma que eu dou as aulas. Antes eu tinha o quadro e o flip chart, agora eu também vou fazer aqui sentado no computador por dois motivos. Primeiro, para realmente ser um pouco diferente, para a gente fugir da rotina. E segundo, pelo seguinte, para eu apresentar para vocês alguns materiais que eu acredito que vão ajudar muito na questão didática, ou seja, vai ficar mais fácil de entender, de absorver o conceito aqui que eu quero passar para vocês, tá bom? E olha, se você ainda não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou fundador do Me Casa Sua Casa. Me Casa Sua Casa é meu negócio e, na verdade, o Me Casa Sua Casa tem duas vertentes. Uma que a gente administra imóvel temporada, né? Então a gente está inserido no mercado de hospedagem. E o segundo é a metodologia Me Casa Sua Casa, que após anos trabalhando com imóvel temporada, a gente desenvolveu uma metodologia aplicável para hospedagens em geral, não só para imóvel de temporada, que essa metodologia permite que a gente consiga faturar o maior potencial possível de alguma acomodação, seja imóvel de temporada, pousada, albergue, por que não hotel? Tá? Então, essa segunda vertente é a metodologia. Então, a gente, no caso eu, o Me Casa Sua Casa, ensino para vocês informações e conteúdos sobre o mercado de hospedagem. E hoje eu vou falar dos pontos mais fracos dos anfitriões e gestores de hospedagem, que é o quê? Precificação. Tá? Hoje eu vou mostrar um material, ó, preparei, tá? Vocês vão ver, tá no capricho, vocês podem me cobrar, que eu quero explicar o que não pode faltar na precificação de qualquer hospedagem, que isso tem o potencial de realmente ditar se você vai conseguir faturar alto ou se você vai ficar fazendo conta para ver se pelo menos paga as despesas fixas, tá certo? E antes de eu apresentar o material, vamos entender, tem alguns pontos que é importante, porque quando eu falo de precificação, eu vejo que muitas pessoas associam o seguinte: Henrique, eu criei meu imóvel no Airbnb, meu imóvel não é anúncio do Airbnb, e aí a gente está com um anúncio lá, quando está com pouca reserva eu aumento o valor, eu diminuo o valor, quando começa a surgir reserva eu aumento, muitas pessoas associam aquilo a precificar aquilo o quê? Tem uma caixinha no Airbnb, um retângulozinho que tem um número. Gente, aumentar e diminuir aquele valor não é precificar. Então é importante vocês entenderem, isso vai estar no material que eu vou apresentar, que primeira coisa, precificar não é definir um valor, não é você brincar de ficar aumentando, subindo sem critério, né? Enfim, da forma que você acha que convém. Precificar é uma estratégia. É uma estratégia. Esse é o primeiro ponto que eu acho importante, porque essa chave é difícil de virar. Algumas pessoas, quando eu falo isso, acham que entenderam, mas, na verdade, eu sou capaz de apostar que não me pegaram bem no espírito da coisa. E hoje vocês vão entender por quê. Porque eu vou mostrar uma dessas coisas que fazem parte, um dos pilares, que fazem parte dessa estratégia de precificação, que não pode faltar. E eu vejo que muitos anfitriões e muitos gestores deixam de lado, tá? E não à toa não estão conseguindo performar, não estão conseguindo ter resultado. Esse é um dos motivos, tá bom? E o interessante também é o seguinte: quando eu falo de estratégia de precificação, o que está por trás são alguns pilares, mais especificamente 4, são os principais. Por quê? Porque esses pilares, eles conseguem aproveitar, tirar proveito de uma característica intrínseca do mercado de hospedagem. Que característica é essa? Você sabe que característica que eu estou falando? É a oscilação. A demanda por estadia oscila muito. Todos nós sabemos que tem alta temporada, tem a baixa temporada. Então, o que acontece? Essa característica do mercado,
É inerente, vai além da minha vontade, vai além da sua vontade, vai além da vontade do Airbnb, vai além da vontade do Papa, é o que é. Tem datas de alta procura, tem datas de baixa procura e tem datas com procura padrão, vamos dizer assim, tá certo? Então, uma vez que a gente entende isso, que o quê? Que a característica do mercado de hospedagem é que tem picos de procura e momentos de baixa, nosso papel como anfitrião ou gestor de hospedagem de resultado, ou seja, que fatura alto, que está aqui no jogo, vamos dizer assim, para vencer, para ganhar, a gente tem que saber como tirar proveito disso. Como tirar proveito disso. E por que eu estou falando isso? Porque os 4 pilares são pensados exatamente nisso. Quais são esses 4 pilares? Eu vou falar aqui com vocês quais são os 4, não vou me aprofundar nos 4. Hoje, na aula, eu vou me aprofundar em um deles, que na minha opinião é um dos mais importantes. Tá? E aí eu vou mostrar no material, vai ter material aqui, ó, vocês vão ver. Vou apresentar o material para vocês conseguirem visualizar, para vocês verem como que eu faço na prática, como que eu configuro, crio, atualizo esse pilar, que é fundamental para a gente ter resultado. Por quê? Mais uma vez, porque eu tiro proveito dessa característica que está intrínseca, está dentro, não dá para mudar, é o que é a oscilação na demanda, tá certo? São os 4 pilares. E por que a gente tem que trabalhar esses pilares por conta da, na verdade, eu não falei a palavra, é a sazonalidade. É a sazonalidade, a característica. Por que a gente tem que trabalhar em cima da sazonalidade? Porque a lei da oferta e da procura é muito clara. Quando tem muita procura por alguma coisa, essa coisa tende a valorizar. O que vai acontecer se um dia você colocar o imóvel, você está de mudança? O imóvel, a casa, o apartamento, aonde você mora, imagina no dia que você bota para vender, 70 pessoas querem comprar. Você vai falar, opa, não, cobrar mais caro. Por quê? Porque tem muita gente procurando, então naturalmente fica mais valorizado. Mesma coisa, se você bota para vender e passa 6 meses, 12 meses e ninguém entra em contato, não tem nenhuma proposta, você vai diminuir. Por quê? A lei da oferta e da procura. Eu estou fazendo esse paralelo, para quê? Para a gente conseguir visualizar, para ficar mais fácil com o nosso mercado de hospedagem. Se tem pessoas, hóspedes, viajantes, enfim, quem quer que seja que está procurando um lugar para ficar, o que a gente vai fazer? A gente tem que identificar quais períodos tem mais procura, quais períodos tem menos procura, para precificar de acordo com isso. E os 4 pilares que vão dar as cartas e a gente tem que saber jogar o jogo. Combinado? Então é o seguinte, beleza, Henrique, ó, faz sentido. Então já entendi a característica do mercado, que é a sazonalidade. Já entendi que os 4 pilares são para aproveitar essa sazonalidade. Mas vamos lá, o que eu ganho com isso? Quais são os ganhos mais diretos? Tá, eu entendi que eu consigo faturar alto, mas como? Por quê? Você vai conseguir cobrar a maior diária possível. Por quê? Se você sabe quando tem muita procura, muitas pessoas querendo lugar para ficar, primeira coisa é, você vai conseguir cobrar um valor maior. Quando você está com muitas reservas não, diárias ociosas, e você identifica isso e aplica, configura estratégias para diminuir essa quantidade de diárias ociosas, você começa o quê? Aumentar o faturamento. Você começa a cobrar uma diária que você não conseguia antes, tá certo? Então, essa é uma das vantagens. A segunda, você deixa de faturar baixo, porque você tanto tira proveito de quando tem mais procura, quanto tira proveito quando tem menos procura, tá? E além disso, é interessante porque algumas pessoas acreditam que no mercado de hospedagem só é possível ganhar dinheiro na alta temporada. Só é possível ganhar dinheiro nos feriados. E não é verdade. Eu gosto de usar o exemplo de uma sorveteria. Será que a sorveteria só consegue ganhar dinheiro de verdade no verão? Na baixa temporada, no inverno? Fica no prejuízo no vermelho e só no verão? Será que os hotéis só conseguem ganhar dinheiro, faturar, lucrar na alta temporada? Não. Dá para faturar, é totalmente possível em todos os meses do ano. Agora, qual é a ideia? A ideia é quando tiver alta temporada, feriados, datas festivas, enfim, qualquer pico de procura, a gente consiga bombar, a gente consiga faturar ainda mais. Eu gosto de brincar, quando chegar o final do ano, a gente, né, anfitrião e gestor de hospedagem, a gente consegue fazer o quê? Ter o nosso 13º, 14º, 15º salário. Eu gosto de brincar, né? E aí, pessoal, ó, acabei esquecendo de falar, já estava animado, ó. Eu sempre trago minha água, tá? Então, eu tô com minha caneta, que eu faço algumas anotações aqui, beleza? E aí é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu quero agora não, né? Agora eu quero apresentar o material. Pessoal, ó, tá no capricho, hein? Falei, não, vou trazer uma coisa caprichada. Por quê? Porque minha preocupação é didática. Eu quero que vocês entendam
né, o que eu estou falando, porque eu acho que assim fica mais claro para vocês, tá? Só vou fazer uma coisa aqui, ó. Tô aqui, né? Olha eu aqui, que coisa de maluco. Gostei dessa história aqui, ó. Primeira coisa, aquilo que eu já tinha te falado antes. Precificar não é definir um valor. Precificar é uma estratégia, tá? Por que eu estou falando isso? Mais uma vez, porque não é simplesmente ir lá e ver aquele valorzinho lá dentro do retângulo que o Airbnb define. Não é isso que é precificar. Precificar é uma estratégia, tá certo? E aí, eu quero compartilhar isso com vocês. Por quê? Porque quando essa chave vira, fica muito mais fácil. Porque você aprende várias coisas que estão por trás da estratégia de precificação. E precificar é quando você altera, é como você altera, é o que você altera, atualiza, tá? Então, por trás de uma estratégia, tem todas essas respostas, essas perguntas, para a gente conseguir fazer a coisa da forma que traga mais resultado. E não de forma intuitiva ou baseada em opinião, qualquer outra coisa, tá bom? Então, vamos para o próximo slide, olha só. Como eu falei para vocês, deixa eu sair da frente que eu estou atrapalhando, né? Ó, a estratégia de precificação, ela é composta de 4 pilares. Esse primeiro aqui da esquerda, que é uma bandeirinha, é o preço base da tarifa. Esse segundo aqui, ó, preço personalizado por dia da semana. Esse terceiro que tem os vermelhinhos, temporadas e eventos. E esse último aqui é o plano de tarifa. Hoje, nós vamos falar desse que é temporadas e eventos, tá? E aí, o que eu vou trazer aqui para vocês? O que é importante vocês saberem? Qual é a diferença? Vamos começar. Qual é a diferença de temporada para evento? Temporadas são períodos longos, eventos são períodos curtos. Então é o seguinte, temporadas, alta temporada, baixa temporada, eu gosto de chamar temporada padrão, né? Eventos, Ano Novo, Carnaval, no Rio, Rock in Rio, feriados. Minha acomodação, eu tenho acomodação que fica do lado de um centro de convenção, chama Rio Centro. Quando tem algum grande evento, por exemplo, a Bienal do Livro, eu crio um evento, tá? Enfim, mas os melhores exemplos de eventos são os feriados, que são eventos curtos, tá? Hoje eu vou trazer aqui as temporadas. Por que temporada? Porque temporada são eventos longos, períodos longos, tá? Então, por exemplo, baixa temporada, alta temporada aqui no Rio, dezembro, janeiro, baixa temporada, a gente tem de fevereiro até junho. Então, eu quero ensinar aqui como que a gente configura isso, né? Quais formas a gente tem, o que a gente faz, qual critério eu usei, para quê? Mais uma vez, para você conseguir cobrar maior diária, para você conseguir faturar alto. Porque qual que é um erro clássico, um erro que eu vejo que é muito comum da maioria das pessoas cometerem? Vou falar aqui para você. Eu vejo que as pessoas lembram muito, por exemplo, criei um anúncio, beleza. Acabei de anunciar, criei meu anúncio, beleza. Eu vejo que as pessoas, elas acabam que lembram óbvio, né, do Ano Novo, do Carnaval, só que não diferenciam, por exemplo, a alta temporada da baixa. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro tem muita demanda no verão. Cara, no verão é coisa de louco aqui no Rio. Alguém que não sabe, desavisado, se cobrar alguma coisa próxima dos outros meses, com certeza vai estar perdendo oportunidade, vai estar perdendo dinheiro, vai estar perdendo faturamento, tá? E acaba que uma coisa leva a outra. Sabe por quê? Porque quando você não está faturando o que você pode, e quando a gente começa nesse mercado de hospedagem, via de regra, eu costumo brincar o seguinte: o mercado do aluguel de temporada escolhe as pessoas, e não as pessoas escolhem. Profissão como engenharia, medicina, direito, arquitetura, contador, a gente escolhe fazer isso na faculdade, né? Ciências contábeis. Agora, o aluguel de temporada normalmente cai no colo, uma oportunidade, uma coisa pontual que você não esperava. Então, tem muitas atividades que a gente não sabe como executar, pelo menos da forma que traz mais retorno, mais resultado. Então, por isso, eu estou vindo aqui para ajudar e abrir o olho dessas pessoas, porque eu vejo que tem uns erros muito comuns, muito, muito clássicos. E esse de esquecer de cadastrar as temporadas é um deles, tá certo? Deixa eu até aproveitar o seguinte, o que eu vou te pedir? Se você chegou até aqui, deixa seu like, essa é uma forma de você mostrar que o conteúdo é relevante, que é importante para você. Se você acreditar que esse conteúdo pode ajudar um amigo, um anfitrião, uma anfitriã, um pousadeiro, uma pousadeira, um gestor de albergue, um gestor de um hotel, envia para ele, assim você me ajuda e eu estou te ajudando aqui gratuitamente, combinado? E aí, o que eu quero te alertar? Antes de eu te alertar, se você tiver alguma dúvida ou qualquer tipo de participação, coloca nos comentários. Sabe por quê? Muitos temas de aulas que eu trago aqui, eu pego, eu olho, observo nos comentários e pode virar uma pauta de aula.
Só lembrando que tem que estar de acordo com o que eu ensino. Eu sou especialista em hospedagens que faturam o máximo do seu potencial de faturamento. Eu ensino hospedagens a aumentar em pelo menos 30%, que foi o que eu consegui com as minhas acomodações, e agora, na metodologia Me Caso Casa, eu ensino isso para outros anfitriões. Tá beleza? Então, vamos para a prática. Sei que vocês gostam muito de prática, vamos para a prática. E uma coisa que eu quero que vocês comentem, olha só. Comenta se você gostou desse novo formato, ou se você prefere o formato anterior, de quadro. No outro formato eu fico em pé, eu tenho flip chart, eu escrevo. Aqui não, aqui eu sentado, mostrando a tela e vamos para ação, certo? Então vamos lá, ó. Quando a gente fala de temporada, o que a gente tem que identificar são os meses de baixa, de alta e média temporada, certo? Isso que a gente tem que identificar. E aí vem uma pergunta chave, tá? Isso aqui eu vou pedir muita atenção em mim, vou até colocar o grandão aqui no meio, ó. Pessoal, vamos lá. Como definir quais são os meses de baixa, de alta e média? Eu vou dar o exemplo que eu fiz comigo, que eu faço com as acomodações que eu administro, mas eu quero que você saiba que existem não somente essa forma que eu vou mostrar, mas 4, tá? Eu vou mostrar através do histórico, porque eu já trabalho há alguns anos com isso. Então, através dos próprios números das acomodações que eu administro, já é possível eu identificar quais são os meses de baixa, média e alta temporada. Só que muitas pessoas não têm histórico, concorda comigo? Muitas pessoas ou estão começando, ou já estão há algum tempo, mas não trabalharam da melhor forma, então o histórico, seus dados não são tão confiáveis. Então, quais são as outras 3 formas que você tem? Você pode contratar um software de inteligência, por exemplo, Price Labs, AirDNA, tá? Que softwares são esses? São softwares que vendem dados de mercado. Numa região, quais meses tem mais procura, quais meses tem menos procura, tem um monte de coisa. Quais coisas são mais procuradas. Os hóspedes procuram mais, sei lá, Wi-Fi, procuram mais vista, mais praia, mais sei lá o quê, tá? Então, o que eu quero falar aqui com você? Que essa é a segunda forma. Qual que é a terceira? A terceira forma, você dá para descobrir, eu não sei se todas as regiões. Aqui no Rio tem, eu já tive uma aluna da turma 1, a Cláudia, ela descobriu lá da região dela, que é a Foz do Iguaçu, os sindicatos de hotelaria divulgam gratuitamente dados dos anos anteriores, de procura, de ocupação, né? Alguns dados super interessantes e, via de regra, assim, via de regra, eu nunca ouvi falar que cobram por isso. O que pode acontecer é ter alguma região que não divulga. Mas o legal é que tem essas informações disponíveis, tá? Eu já achei aqui do Rio, você pode achar da sua região. E o mais interessante é que não precisa ser exatamente da sua cidade. O mais importante é ser de uma cidade ou de uma região com as mesmas características da sua. Não precisa ser a cidade, precisa ter só as características para quê? Para você entender quais são os meses de baixa, alta e média temporada, tá bom? E, por final, a 4ª forma, você pode... Essa é um pouquinho mais complicada, depende de network, mas você pode perguntar para algum parceiro. Por exemplo, aqui no Rio eu tenho um parceiro de negócio que chama o Omar. O Omar administra várias acomodações que eu poderia perguntar para ele, tá? Se você tiver algum anfitrião, algum amigo, alguma pessoa que já trabalha com isso há algum tempo na sua região, nada te impede de perguntar para ele: fulano, você já identificou quais meses são de baixa, alta e média temporada? E aí vocês podem trocar figurinhas, pode acontecer. Então existem pelo menos essas 4 formas. Não quer dizer que não existam outras, tá? Podem existir outras, mas pelo menos essas 4, tá? E mais uma vez, Henrique, eu preciso necessariamente cadastrar temporadas e eventos? Olha só, necessariamente, eu não sei. Eu diria que não. Mas se você quer faturar alto, se você quer realmente fazer disso, da sua acomodação, a mais rentável possível, explorar todo o potencial de faturamento da sua acomodação, eu recomendo. Eu não conheço nenhum grande player, nenhuma pessoa, nenhum anfitrião, nenhum gestor de meio de hospedagem com muito resultado que não configure as temporadas. Tá certo? Então vamos lá. Quer ir para a prática? Tá gostando da aula? Deixa o like, deixa o comentário e vamos que vamos. Ó, eu tô gostando, que eu tô brincando aqui, ó, dá para brincar, dá para... Ih, agora eu tô em casa. Vamos lá para a prática, então? Vamos lá? Ó, primeira coisa é o seguinte. Eu registro todos os dados das reservas, tudo que entra, tudo que sai, tá tudo registrado bonitinho, tá? E aí o que nós temos aqui, ó? Essa linha azul, deixa eu ver se... Ó, não, aqui, ó. Essa linha azul aqui, ela é de faturamento, tá? Ela é faturamento. Então, aqui embaixo... Tá difícil aqui, hein? Enfim, vocês estão vendo, né? Aqui embaixo estão os meses.
aqui embaixo estão os meses, de janeiro a dezembro, isso é tudo de 2021, tá? E aí, o que acontece? Eu tenho os dados dos faturamentos de todos os meses. E aí, pessoal, uma coisa muito interessante, que essa acomodação aí que eu trouxe para vocês, ela tem um valor de mercado de R$400 mil, tá? Então, a gente teve um baita resultado, porque esse valor aqui, ó, esse 800 mil reais, 80 mil reais, pô, a gente conseguiu faturamento de 80 mil reais de uma acomodação que vale 400 mil no intervalo de 12 meses, ou seja, 20% de faturamento. A única coisa que não entra nessa conta são as comissões das plataformas, isso daqui não entra. Agora, de resto, tá tudo aqui, tá? Os 80 mil. Não é lucro, é faturamento, mas é um baita resultado, 20% ao ano, ou seja, em 5 anos eu vou conseguir faturar o valor dessa acomodação. Olha que interessante, tá? E aí o que acontece? Aqui, ó, a linha de baixo ignora, tá? Inclusive, dezembro não está atualizada, a linha de baixo ignora, porque são as despesas. Eu recortei faz um tempo isso daqui já. Enfim, o mais importante é vocês se atentarem à linha de cima. Por que atentarem à linha de cima? Porque aqui estão as informações de faturamento de cada mês. E aí, o que eu fiz? Vamos lá. Primeiro passo, você precisa registrar, você precisa anotar as informações da sua acomodação, das suas reservas. Tudo que entra e tudo que sai. Você precisa registrar, anotar, beleza? Depois que você registra a nota, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei exatamente os valores que estão aqui, tá? Cada valor que está no azul ali, e trouxe para cá, de janeiro a dezembro, tá? Trouxe os valores aqui. Por quê? Pessoal, o que a gente está fazendo aqui? A gente está definindo as temporadas. Então, o que a gente precisa entender? Quais são os meses com mais procura, com menos procura, com mais demanda, menos demanda? Eu prefiro usar como critério o faturamento, tá? Por quê? Porque eu já trabalho há algum tempo, porque meus dados já são mais confiáveis. Mas, mais uma vez, vocês não precisam se prender a isso. Não precisa se prender a isso. Vocês podem fazer das outras 3 formas que eu ensinei para vocês, tá? Eu uso histórico porque eu já estou muito seguro, muito tranquilo com as informações que a gente já trabalha há anos, tá? E ó, essa informação aqui vai ser importante, tá? Cadê, ó? Essa informação aqui, ó. A média do faturamento mensal são R$6.700, tá? Vocês já vão entender por quê. Então, o que eu fiz? Eu peguei cada valor que está na linha azul e coloquei em caixas, tá? Ou seja, janeiro 8.200, estão vendo aí, né? Fevereiro 7.800 e dezembro 12.300, tá? E o resto aí tá tudo aí. Por que eu fiz isso? Porque olha só, eu preciso definir o que é alta, média, né? Alta, temporada alta, temporada padrão e temporada baixa. Então vamos lá. A média do faturamento mensal, eu já tinha te mostrado, falei que era importante 6.700. Para fazer para fazer um racional, eu trouxe essa folga de cálculo. Pessoal, isso aqui é só usar o bom senso, tá? Eu botei 20%. Por quê? Eu peguei o valor de faturamento médio e multipliquei aumentei 20% e diminuí 20%. Então, tudo que tiver abaixo desses 20%, que no caso aqui são esses 5.360, eu chamei de baixa temporada. Tudo aquilo que tiver acima dos 20% desses 6.700, eu vou chamar de alta temporada. E adivinha, tudo que tiver entre a faixa dos 20 para menos, do menos para o mais 20, eu estou chamando de padrão, tá certo? Por quê? Pessoal, eu criei um critério, vocês não precisam ficar super apegados a esse número. Por que 20? Fiquem tranquilos, pode botar 10, pode botar 15. Isso daqui é só para ter um critério, tá? Por quê? Porque se os números forem próximos, não faz sentido, por causa de R$1, por causa de R$10, chamar de alta baixa. A gente cria um critério, coloca uma folga, e aí a gente consegue dar nome aos bois, a gente consegue dar mais clareza, beleza? Tá fazendo sentido, pessoal? Coloca aqui nos comentários, tá bom? E aí vamos continuar. Olha só, uma vez que a gente, né, no meu caso, eu tenho histórias, coloquei o faturamento de cada mês na sua caixa. O que mais eu fiz? Criei um critério claro para chamar de baixa, média, aqui no caso padrão, e alta temporada. Tcharam! Olha só, olha a magia, olha o brilho. Lembrando, ó, azul eu chamei de alta, tá aqui a legenda, né? Baixo eu chamei de amarelo, e o padrão eu chamei de branco, né? Eu dei a legenda de branco. Para quê? Porque esse é um dos 4 pilares da precificação, que chama temporadas e eventos. Na verdade, o nome do pilar temporadas e eventos. Aqui eu estou só chamando de eu só estou te ensinando temporada. Por quê? Porque já é um assunto muito denso, eu não consigo ensinar tudo de uma vez, e eu quero que vocês entendam que cada coisa é uma coisa. Até porque eu acredito, eu sinto, eu vejo, eu percebo
que temporada a maioria dos anfitriões não dão tanta importância, porque não sabem, falta de conhecimento mesmo, assim como deveriam dar e dão para um ano novo, para o carnaval. Né? Se a gente sabe que o mês, se a gente tem condição de saber que o mês tem uma procura normal, a gente vai cobrar o mesmo valor desse mês aqui, né? Cadê? Esse daqui, de agosto. Por quê? Porque esse tem menos procura. Se esse tem menos procura, eu vou cobrar mais do que... Se esse tem menos procura, eu vou cobrar menos do que esse. E, ao mesmo tempo, eu vou cobrar mais aqui. Tá certo? Então, isso daqui são as temporadas através do histórico. Tá bom? Através do histórico. E aí eu quero te perguntar, coloca nos comentários que é importante saber. Você já cadastrou as temporadas? Você já fez isso? Para cada mês, você já classificou se ele é alta, média ou baixa? Já está feito? Coloca nos comentários. É importante saber. Até porque se a maioria fez ou se a maioria não fez, mais uma vez, eu vou moldar os próximos conteúdos que eu vou trazer para vocês de acordo com o que vocês precisam. Combinado? Fez sentido? E aí, eu só quero, antes de finalizar, falar duas coisas importantes. Tá? A primeira é o seguinte. Essa forma que eu fiz é através do histórico. Eu falei para vocês não precisam, não é obrigatório. Inclusive, é a que eu menos recomendo. Só recomendo para aquelas pessoas que estão muito seguras com os seus resultados. Por que eu não recomendo tanto? Porque se algum anfitrião gestor de hospedagem não trabalhou legal, não conseguiu usufruir o máximo da acomodação, os números não vão ser realistas do que é alto, que é baixo, que é médio, tá? Então você pode contratar, você pode agora, acabando essa aula, contratar um software de inteligência, tá? Você pode, assim que acabar essa aula, procurar no Google taxa de ocupação, sindicato, hotelaria, e bota o nome da sua região, da sua cidade, da acomodação que você administra, tá? E aí, só que é o seguinte, independentemente da forma que você escolher, eu escolhi o histórico, mas independente disso, é importante você ter as informações. Olha só, não é importante você saber o quanto você faturou, olha isso que é relevante. Não é importante você saber o quanto você faturou comparando com as suas despesas, tá vendo aqui? Nesse mês aqui, que é o quê? Novembro, faturei 6.186, despesas fixas só, tá? 1.460. Tem outras despesas que não estão aqui, mas esse é assunto para outra aula, beleza? Então, o que eu estou querendo falar para vocês? Mesmo que vocês escolham outro método, é importante vocês registrar os dados das reservas, porque você sabe o quão bom está indo o seu trabalho, você consegue mensurar o quanto você está ganhando, identificar ações, né, para você conseguir melhorar os resultados. Então, os números, os dados trazem informações valiosas. E aí você pode perguntar, Henrique, e o que eu preciso para ter esses dados? Você precisa eu anoto uma planilha, só que as informações mais relevantes das reservas eu já vou mostrar para vocês. Antes, eu só quero botar esse slide aqui, ó. Se eu te contar que os anfitriões têm o ouro nas mãos, mas não utilizam. E o ouro, que eu acabei de falar para vocês, são os dados. Pessoal, são esses 5, ó. Esses 5. Claro, os dados são fáceis. O que não é tão fácil é atualizar, criar uma planilha ou alguma inteligência, um software, para fazer a leitura, para te dar gráfico, para te dar alguma informação, algum input que dê algum insight ou aprendizado. Data do check-in, data do check-out, quantidade de hóspede, valor da reserva e canal da reserva. Esses 5 dados já dão insumo, matéria-prima para uma avalanche de conhecimento, de valor que pode ditar o seu negócio. Pode te falar o que você pode melhorar, se você está indo bem, o que você pode fazer. Os dados são ouros. Vale ouro, isso que eu quis dizer, tá? Então, por que eu estou te falando isso? Porque a maioria não anota, a maioria não registra, tá? E com esses dados, nossa vida facilita muito. Através dos dados, por exemplo, eu cadastrei temporadas de eventos. E, já que a gente está falando nisso, o que é interessante saber também é o seguinte. A gente tem os outros pilares. Por exemplo, preço base da tarifa, preço personalizado para o dia da semana, planos de tarifa, e hoje a gente viu temporadas e eventos. Os outros pilares, a gente consegue ter, através dos dados, bons indicadores de como configurar. Porque os dados, o que a gente já recebeu, o que a gente já praticou, o que nossa acomodação já recebeu de hóspede, né? Dá uma informação muito valiosa. E aí a gente consegue também os outros pilares configurar com as informações que a gente já tem. Nesse daqui é opcional, você tem outras formas. Nos outros pilares já não é tão opcional assim. Tá? O preço base da tarifa, o preço personalizado por dia da semana. O que é o preço personalizado por dia da semana, por exemplo?
São os dias da semana que tem mais procura e menos procura. Nos que tem mais procura, a gente cobra um valor maior, uma percentagem maior. Os que tem menos procura, a gente dá um desconto. E aí, através dos dados e das informações, a gente tem condição de saber quais são eles. Faz sentido? E aí é o seguinte, se esse tema for do interesse de vocês, eu posso fazer uma aula parecida com essa, mostrando a planilha. Eu tenho uma planilha que, inclusive dessa planilha que eu tirei aquele gráfico que eu mostrei, com faturamento e despesas. Se vocês quiserem, se for do interesse, comenta que eu posso abrir a planilha, mostrar para vocês, a gente fazer junto e tudo mais. O que vocês acham? Gostaram desse formato? Gostaram do tema da aula de hoje? Conseguiram ver, conseguiram enxergar como configurar uma temporada? Se você não configurou, eu quero que comenta se você já tinha configurado antes ou se não. E se você não tinha, é conteúdo prático para sair daqui, executar, colocar a mão na massa, fazer acontecer. Só depende de você agora, tá beleza? Combinado? Então, olha só, acho que por hoje é isso, tá? Deixe seus comentários, é importante, inclusive para as aulas futuras. Porque é importante para mim saber qual tema eu vou trazer, como eu vou trazer, se é nesse formato, se eu volto no outro. Me fala qual que você preferiu. Hashtag, sei lá, qual é a hashtag boa aqui para aula com apresentação. Não. Sei lá, hashtag aula no PC, hashtag aula no Flipchart. Não, aula no quadro. Hashtag aula no PC ou hashtag aula no quadro? Me fala qual que você gostou mais. E aí, o que vocês preferirem, não tem problema, eu gravo outras aulas aqui no formato que foi do agrado de vocês, tá bom? Quero agradecer sua atenção, sua audiência. Se você chegou até aqui, é um sinal que você é comprometida ou comprometido, então parabéns. Vai para a prática, coloca a mão na massa, porque nessa aula aqui você já aprendeu bastante coisa. Combinado? Forte abraço e até a próxima. Fui!